A paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Desejo que te vá tudo bem. Vamos de leitura diária nesse dia 31 de dezembro de 2025. Nós estamos lendo sobre a Trindade Divina, portanto, o chamado da grande comissão. O texto de Mateus capítulo 28, versículo 19, nos conduz a um momento mais solene do ministério terreno de Jesus. Suas últimas palavras antes da ascensão não são palavras opcionais, são ordens eternas. O Cristo ressurreto envia a igreja ao mundo com uma missão clara: fazer discípulo, e estabelece a forma batismal trinitária como fundamento dessa missão. Portanto, vejamos o que está escrito: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui não estamos diante apenas de um mandamento missionário, mas de uma revelação profunda da identidade de Deus. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Portanto, como podemos cumprir corretamente a missão da igreja se não compreendermos quem é Deus? Quem é o Deus que anunciamos? A missão da igreja nasce no coração de um Deus que é eternamente Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de irmos às nações, precisamos entender quem nos envia, quem nos salva e quem opera na igreja. O tema desta semana, o estudo desta semana tem como tema o mistério da Santíssima Trindade. A Trindade não é um conceito filosófico, é uma verdade revelada. A Bíblia ensina que Deus é um só em essência, mas subsiste eternamente em três pessoas distintas. Não são três deuses, nem três manifestações temporárias, mas um único verdadeiro Deus revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Vejamos em poucas palavras: a igreja precisa confessar, ensinar, viver essa verdade. Onde a Trindade é negada, o evangelho é corrompido, a adoração é esvaziada e a comunhão com Deus se torna distorcida. Temos como tema principal desta leitura de hoje a forma batismal trinitária na grande comissão. Aqui está o foco da ministração. Jesus ordena que o batismo seja realizado em nome singular, e logo em seguida apresenta três pessoas distintas. Isso revela unidade e distinção ao mesmo tempo. Unidade das pessoas divina, expressão em nome, que no grego quer dizer onoma, aponta para uma única essência divina. Não diz em nomes, mas em nome. Entretanto, esse único nome é revelado em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E isso destrói dois erros, e um deles é o triniteísmo, que fala de três deuses. O modalismo, um Deus apenas muda de forma. Portanto, o Deus bíblico não é monolítico, nem impessoal.
ele é uma unidade viva, dinâmica e relacional. A igreja precisa refletir essa unidade. Onde há divisão, orgulho, competição, a Trindade não está sendo representada. Nós, como líderes eclesiásticos, somos chamados a cooperar, não a disputar espaço. A obra da ordenação, da redenção, a obra da redenção é essencialmente trinitária. A salvação não é obra isolada de uma pessoa divina. Ela é resultado da perfeita cooperação da eterna Trindade. Portanto, o Pai planeja e elege como nos elegeu nele antes da fundação do tempo. E isso está escrito na carta dos Efésios, em Carta dos Efésios, capítulo 1, versículo 4. O Filho executa a redenção porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, como se encontra escrito no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho segundo escreveu João. Portanto, o Espírito Santo aplica a salvação segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tiago, capítulo 3, versículo 5. Ninguém é salvo apenas por emoção, ritual ou tradição. Ninguém é salvo apenas por emoção tradicional ou ritual. Melhor, ninguém é salvo apenas por emoção, ritual ou tradição. Somos alcançados quando o Pai chama, o Filho salva e o Espírito convence, transforma e sela. O batismo como confissão trinitária pública. O batismo não é apenas um rito externo, ele é uma identificação com Cristo, entrada visível à comunidade da fé, confissão pública da fé no Deus Trino. Desde João Batista até a igreja primitiva, o batismo sempre esteve ligado ao arrependimento, fé e obediência. Jesus, mesmo sem pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, mostrando submissão ao plano do Pai, apontando para a obra do Espírito. Nós, como igreja e sociedade, entendamos que uma igreja que batiza sem ensinar a Trindade gera crentes confusos. Uma sociedade que rejeita a Trindade perde o referencial de amor, unidade e relacionamento saudável. A Trindade explícita no Novo Testamento. Vejamos, a Escritura associa as três pessoas de forma equilibrada e igualitária. Mateus 28, versículo 19, Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, graça, amor e comunhão. Pedro 1, 2, 1 de Pedro 1, 2, eleição, santificação e redenção. Em carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 6, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai. Esses textos não são acidentais. Eles revelam que a Trindade está no coração do Evangelho. Vejamos que nós, líderes, devemos ensinar corretamente a Trindade e proteger o rebanho contra heresias modernas que parecem espirituais, mas negam a identidade do verdadeiro Deus. Já estamos caminhando para a conclusão neste dia de hoje. Eu gostaria de te pedir: ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito,
Deus te abençoe. Me ajude aí, compartilhe esta palavra, compartilhe esta mensagem com alguém, se inscreva em nossos canais, Pastor Valdir dos Anjos. Dá uma olhada aí pelas redes sociais e procura que você vai nos encontrar lá. Se inscreve, compartilhe, mande para alguém. Não é simplesmente o estudo de qualquer palavra, é o estudo da palavra de Deus. Então você pode ser curado, você pode ser tocado, você pode ser transformado, você pode ser liberto. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuamos, portanto, viver à luz do Deus Trino, quer dizer, a Trindade não é apenas para ser compreendida, mas vivida. Somos chamados a adorar o Pai, exaltar o Filho, andar no Espírito. A fé trinitariana preserva a verdade do Evangelho, conduz a igreja à maturidade espiritual. Vejamos, será que nossa fé diária reflete o Deus Trino que confessamos com os nossos lábios? Negar a Trindade não é apenas um erro doutrinário, é uma distorção da própria revelação de Deus. Negar a Trindade não é apenas um erro doutrinário, é uma distorção da própria revelação de Deus. Conhecer a Trindade é mais do que entender uma doutrina, é entrar em comunhão com o Deus vivo que salva e transforma e envia. Portanto, igreja entenda que somos chamados, a igreja entende que somos chamados, que devemos confessarmos, ensinarmos e vivermos a fé trinitária, proclamando ao mundo que há um só Deus eternamente revelado como Pai, Filho e Espírito Santo, a glória do seu nome, para a glória do seu nome e para a salvação das nações. Amém.